Bem-vindos à terceira sessão do segundo módulo de atendimento, a sessão número 3, atitudes. O que é isto de atitudes? Quando falamos em comportamento, temos que falar obrigatoriamente de atitudes. Porquê? A forma como o cliente se vai comportar é muitas vezes resultado da forma como nós nos comportamos com o cliente, da atitude que tomamos para com ele. Por isso é que, quando estamos a falar de atendimento, temos que efetivamente falar da forma como nós nos relacionamos com o cliente e temos também de relacionar a nossa postura perante a comunicação do cliente. Nós, perante um cliente, podemos e devemos ter 5 atitudes no que diz respeito à comunicação com o cliente. São elas a atitude de avaliação, a atitude de orientação, de apoio, exploração e de reformulação. O que significa cada uma delas? Quando falamos em atitude de avaliação, significa que nós vamos avaliar tudo aquilo que o cliente nos está a dizer, tudo aquilo que o cliente faz. Exemplos: fez mal, não devia ter feito desta forma. Fez bem em comprar esse produto, mas fez mal em aplicar dessa forma. Devia-me ter perguntado antes de começar a aplicar o produto. Primeiro devia ter assinado o documento e só depois é que teria o produto consigo. Estas atitudes, esta atitude de avaliação daquilo que o cliente está a fazer, vai fazer com que haja um aumento de tensão entre o cliente e o atendedor. Comportamento gera comportamento, agressividade vai gerar agressividade, sem qualquer tipo de dúvida. O cliente vai colocar todas as garras de fora e nós também, o que vai gerar aqui um conflito muito difícil de resolver. Porquê? Porque o cliente tem sempre razão, diz a velha máxima. Será que tem sempre razão? Será que não tem? Será que devemos dar sempre razão? Será que não lhe devemos dar sempre razão? Com todo este embate entre ambas as partes, os interlocutores perdem a capacidade de comunicar, perdem a capacidade, deixam de ter empatia entre eles e perdem a capacidade de expor o seu ponto de vista perante uma situação. Quando falamos em atitudes de orientação, é, como o próprio nome indica, aquela que o atendedor, através do seu discurso, vai levar o cliente para determinado caminho, para a tomar determinada ação. Como, por exemplo, na minha opinião, no seu lugar eu faria. Isto leva a que nós quase que encaminhemos o nosso cliente para o local que nós queremos. Como eu vos dizia ainda há pouco, muitas vezes existe a velha máxima que o cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre razão. Agora, deve ser o cliente a chegar a essa conclusão. Aquilo que nós devemos fazer é orientá-lo para que ele perceba que não tem sempre razão. Isto sim é o grande truque e aquilo que nós devemos de fazer. Esta atitude muitas vezes tem um efeito de imposição de autoridade, porque nós, quando sentimos como cliente, quando sentimos que estamos a ser orientados num determinado sentido, que não é aquele que nós queremos, nós tendemos a resistir àquilo que nos está a ser dito. E o que é que vamos fazer ao fazer isto? Vamos fechar os nossos ouvidos por forma a não ouvirmos aquilo que nos está a ser dito. Não queremos receber nenhuma informação porque já fomos enganados uma vez, não queremos ser enganados novamente. Resultado da forma como nós nos comportamos com o cliente, da atitude que tomamos para com ele. Por isso é que, quando estamos a falar de atendimento, temos que efetivamente falar da forma como nós nos relacionamos com o cliente e temos também de relacionar a nossa postura perante a comunicação do cliente. Nós, perante um cliente, podemos e devemos ter 5 atitudes no que diz respeito à comunicação com o cliente.
São elas a atitude de avaliação, atitude de orientação, de apoio, exploração e de reformulação. O que significa cada uma delas? Quando falamos em atitude de avaliação, significa que nós vamos avaliar tudo aquilo que o cliente nos está a dizer, tudo aquilo que o cliente faz. Exemplos: fez mal, não devia ter feito desta forma. Fez bem em comprar esse produto, mas fez mal em aplicar dessa forma. Devia-me ter perguntado antes de começar a aplicar o produto. Primeiro devia ter assinado o documento e só depois é que teria o produto consigo. Estas atitudes, esta atitude de avaliação daquilo que o cliente está a fazer, vai fazer com que haja um aumento de tensão entre o cliente e o atendedor. Comportamento gera comportamento, agressividade vai gerar agressividade, sem qualquer tipo de dúvida. O cliente vai colocar todas as garras de fora e nós também, o que vai gerar aqui um conflito muito difícil de resolver. Porquê? Porque o cliente tem sempre razão. Diz a velha máxima. Será que tem sempre razão? Será que não tem? Será que devemos dar sempre razão? Será que não lhe devemos dar sempre razão? Com todo este embate entre ambas as partes, os interlocutores perdem a capacidade de comunicar, perdem a capacidade, deixam de ter empatia entre eles e perdem a capacidade de expor o seu ponto de vista perante uma situação. Quando falamos em atitudes de orientação, é, como o próprio nome indica, aquela que o atendedor, através do seu discurso, vai levar o cliente para determinado caminho, para a tomar determinada ação. Como, por exemplo, na minha opinião, no seu lugar eu faria, isto leva a que nós quase que encaminhemos o nosso cliente para o local que nós queremos. Como eu vos dizia ainda há pouco, muitas vezes existe a velha máxima que o cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre razão. Agora, deve ser o cliente a chegar a essa conclusão. Aquilo que nós devemos fazer é orientá-lo para que ele perceba que não tem sempre razão. Isto sim é o grande truque e aquilo que nós devemos de fazer. Esta atitude muitas vezes tem um efeito de imposição de autoridade, porque nós, quando sentimos como cliente, quando sentimos que estamos a ser orientados num determinado sentido, que não é aquele que nós queremos, nós tendemos a resistir àquilo que nos está a ser dito. E o que é que vamos fazer ao fazer isto? Vamos fechar os nossos ouvidos por forma a não ouvirmos aquilo que nos está a ser dito. Não queremos receber nenhuma informação porque já fomos enganados uma vez, não queremos ser enganados novamente. Quando falamos em atitudes de apoio, falamos no sentido de o cliente está desmotivado, tem um problema, não está a conseguir resolver e nós vamos dizer que não se preocupe, vamos conseguir resolver o seu problema. Temos aqui uma solução, vamos experimentar esta solução. Ou então, pelo contrário, tem toda a razão. Eu estava a fazer mal esta situação, estava a pensar mal nesta situação, teremos que ir aqui por um caminho diferente. Estas atitudes levam a que haja uma manutenção do estado afetivo existente, há um bom ambiente, cria-se aqui um ambiente de conformidade entre as partes envolvidas, levando aqui a dois extremos, que muitas vezes o que nós vamos fazer é que vamos criar uma determinada dependência no cliente e o cliente vai ter sempre aqui a sensação de que eu não sou capaz de resolver nada sem a vossa ajuda. O que por um lado pode ser bom, mas por outro lado pode ser limitador no sentido do cliente não ter novas necessidades. É a atitude que nós mais devemos utilizar enquanto atendedores. Isto porquê? Porque é através desta atitude que nós vamos confirmar informações, que nós vamos obter mais detalhes que precisamos para poder resolver
e satisfazer a necessidade do cliente. Esta atitude vai criar no nosso cliente ou vamos criar com o nosso cliente um aumento de profundidade na comunicação. A nossa capacidade de análise das necessidades do cliente vai efetivamente aumentar. Porquê? Porque nós vamos estar a explorar cada vez mais aquilo que o cliente nos quer e aquilo que o cliente necessita. Por atitude de reformulação, que é aquela que, a par com a de exploração, devemos de utilizar mais. Isto aqui vai nos levar a um processo de escuta ativa, um processo que nos permite verificar todas as questões que nos são, todas as dúvidas, todas as necessidades que nos estão a ser expostas, e nós vamos reformular muitas vezes aquilo que nos está a ser dito para uma linguagem que nós conseguimos entender, e desta forma conseguimos satisfazer o cliente. Vamos aumentar a nossa capacidade de análise perante a situação, perante o problema, e vamos também fazer com que o cliente fique mais satisfeito, porque fazemos efetivamente notar que estamos atentos àquilo que nos está a ser dito e queremos resolver e queremos satisfazer a necessidade do cliente. Obrigada.